Oi, galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar para vocês sobre um livro que eu li agora em janeiro de 2017 e foi o primeiro livro da minha meta de 12 livros para este ano aqui. Então, bom, vamos falar sobre ele. Esse aqui é o Diário de Navegação, o diário escrito pelo Pero Lopes, que a expedição, na verdade, foi comandada pelo irmão dele, que é o Martim Afonso de Souza, e foi uma expedição que zarpou em 1530 e voltou em 1532 de Portugal, Brasil, Brasil, Portugal. Esse livro aqui eu adquiri em Salvador, quando eu estava conhecendo um dos fortes lá, e achei o livro sensacional, muito bonito, e acabei trazendo para casa. E agora, só 5 anos depois, meu Deus, quase isso, é que eu consegui parar para ler o livro. É da editora Terceiro Nome, eu nunca tinha ouvido falar dessa editora aqui, tá? Mas olha, super recomendo, pelo menos esse livro aqui tá lindíssimo. Ele tem essa jacket super bonitinha aqui, e a capa é exatamente a mesma, tá? É difícil. Ai. E a capa é igualzinha, capa dura, certo? Lombadinha, muito bonitinha. E qual foi a proposta, né? O livro, então, ele vai trazer as cartas do Pero Lopes na íntegra aqui no final do livro. E essas cartas, elas aparecem assim, com uma letrica minúscula, ó. Vem tudo pititico, assim, com a linguagem usual dele ali, então tem toda aquela grafia, né, que a gente está desacostumado, porque estamos falando de 1500 e batatinha, tá? Mas o interessante do livro é que eles pegaram historiadores para criticar a carta e para contextualizar a carta. Então o livro, na verdade, ele começa, né, aqui tá o nome dos dois, né, esse Valandro Kitchen, deve ser isso? Não sei, e o Ricardo Magalhães. Eles fazem os comentários a respeito da carta, tá? A gente tem umas ilustrações sensacionais, ó. Bom, aqui tá a folha de guarda do livro, não sei se dá pra ver. Aí nós temos ali a capa, ok, principal. E ele vai trazer pra gente uma apresentação, e aí no sumário eles fazem uma divisão das coisas que vão ser tratadas. Então a gente tem, tipo, vários capítulozinhos aqui em que faz desde de uma contextualização histórica como que estava Portugal no início do século XVI, por que ele foi pioneiro nas grandes navegações, e é de um jeito assim bastante instrutivo, tá? Fala bastante sobre a cidade de Lisboa especificamente, vai falar sobre a competição com outros países, como a Espanha que estava tirando bastante prata daqui. E aí a gente vai tendo alguns sketches assim, tá vendo? As ilustrações, elas são feitas em alguns momentos em aquarela, em outros momentos só em preto e branco, mas muito bonitas. E é um papel fotográfico, sabe, gente? Aquele papel meio brilhoso. E ó que lindo. As ilustrações às vezes tem lá em cima, tá vendo? Olha que bonitinhas. E aí depois embaixo. E tem as coloridas, né? Deixa eu achar uma bonitona aqui pra mostrar. Achei o livro, assim, muito instrutivo e no meio das explicações históricas e narrativa da viagem, o que eles vieram fazer e etc., ele traz trechos da carta que comprovam aquilo que ele está falando. Então, tem trechinhos selecionados, muito mais fácil de ler do que o diário todo, né, do Pero. E é muito legal porque ele traz, tipo, o que a historiografia conseguiu fazer em cima daquilo. Então a gente tem o documento histórico, né, que é a carta dele, e depois tudo que foi investigado e outros documentos que foram achados para trazer a veracidade da carta e ver o que realmente foi que eles fizeram, que a carta tem fragmentos assim tem lacunas temporais em que ele não contou o que aconteceu e depois isso foi preenchido. Então essa foi uma das primeiras expedições que vieram aqui para o Brasil, não mais para fazer só um mapeamento da costa, mas para começar o processo de colonização. Tanto que essa teria sido a primeira expedição colonizadora com o intuito de fundar uma cidade aqui, fundar, né, uma vila, que seria a vila lá de São Vicente, que teve que ser reconstruída várias vezes porque o mar ia avançando e levando a vila embora, né? Vai contar bastante sobre a tentativa deles de chegarem pelo Rio da Prata até as minas de prata da coroa espanhola. Fica muito claro que, tipo, eles estavam, assim, mandando a bestia, sabe? Como diria minha avó, aquele tratado de Tordesilhas. Como ninguém sabia exatamente onde é que ele passava, eles iam avançando e que se dane. Eles vão falar muito sobre os franceses pirateando e tentando roubar o pau-brasil e tentando construir vilas aqui e as primeiras missões. Então, é muito bacana e com uma linguagem muito fácil. Esse aqui é um livro, assim, que, putz, professores de história vão tirar trechos muito legais
E assim como alunos que estão, sei lá, querendo estudar ou que curtem esse momento da história do Brasil, é muito acessível, tá? É um livro muito instrutivo, muito gostoso de ler e muito rápido por conta da diagramação ser cheia ali dos mapas e dos desenhos, etc. Os mapas, gente, tem uns, olha, que tem uns desenhos que eles abrem e fica, tipo, um negócio gigantesco, eu não vou conseguir mostrar. Tem até explicações sobre, tipo, navegação e sobre como ler a Rosa dos Ventos, uma bússola, porque como ele vai fazer menções disso nas cartas e as cartas vão ser colocadas aqui, né, eles acham interessante dar uma ensinadinha para nós leigos, né? E o bacana é que conforme a expedição vai avançando, eles vão colocando o mapa do litoral brasileiro e mostrando as rotas, né, e onde eles foram parando, e o nome das cidades, dos espaços. Então a gente vai realmente vendo o quanto eles estão avançando nesse trecho, sabe? Eles vão contar bastante pra gente sobre a cultura indígena, sobre os povos com quem eles fizeram alguns contatos e como que eles se comunicavam. Então tem, assim, coisas muito legais, tá? Muitos mapinhas ali. Inclusive, quando eles entram em guerra, quando eles acham, tipo, navios franceses aqui, eles têm que combater o navio. Então, conta como é que eles tinham estratégias pra afundar e tal. Assim, muito legal. E mataram um monte de gente, porque era lei de que quando você encontrasse piratas aqui, você podia enforcá-los. E assim, tipo, coisas muito legais. Super indico, achei divertidíssimo. Acho que foi um livro que eu li em uns 3, 4 dias, assim, porque ele é muito fluido, sabe? E aquela parte da história brasileira que capitanias hereditárias, grandes navegações, que todo mundo conhece, assim, pelo menos razoavelmente aí a base, e não tem chilique nenhum pra ler isso aqui, tá? Super indico o livro O Diário de Navegação. Certo, gente? Beijinho pra vocês, tchau, tchau!